Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para falar sobre o CPC e para falar sobre um tema que causa uma certa polêmica de vez em quando e uma certa dificuldade em seu entendimento, tá? A gente vai falar hoje com relação às tutelas que nós temos dentro do Código de Processo Civil, tá? Então a gente vai falar tanto da tutela jurisdicional, e aí a gente vai chegar também na tutela provisória, que é onde a gente teve grandes mudanças com a reforma que aconteceu, tá? Então vamos começar aí com relação à tutela, de forma geral, a gente começa com a tutela jurisdicional, tá? E aqui é importante a gente fazer a diferença com relação à tutela jurisdicional e com relação à jurisdição. A gente não pode misturar as coisas aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos por partes. Quando a gente fala em tutela jurisdicional, a gente fala que todo mundo tem direito à prestação jurisdicional, mas não necessariamente terão direito à tutela jurisdicional. São coisas distintas, tá? A tutela ela só vai ser concedida ao efetivo titular do direito material invocado. Então, quando eu falo de tutela jurisdicional, a gente tem que ter em mente a prestação jurisdicional que qualquer pessoa pode ter, tá? E a gente não pode esquecer da tutela jurisdicional. São coisas distintas. A prestação jurisdicional, ela é feita para todo mundo, a prestação. Agora, a tutela jurisdicional, ela só é concedida para quem tem efetivamente um direito material que foi invocado. E ele é invocado como? Por meio de processo, tá? Então, processo que decorre de um conflito de interesse, na qual a parte vai pedir o seu direito material que foi violado. Então, não vamos esquecer, prestação jurisdicional todo mundo tem. Tutela jurisdicional é aquela que é concedida ao efetivo titular de um direito material, tá? Cândido Rangel Dinamarco, um grande doutrinador, ele fala de uma escalada de intensidade com relação à tutela jurisdicional. Então ele fala assim, que todos têm a faculdade de ingressar em juízo, independente da existência de condições da ação, independente de estar amparado e independente de ter aquele direito alegado, tá? Tem poder de exigir o provimento jurisdicional, tudo bem? Amparado pelas condições da ação, mesmo que não tenha o direito alegado, e tem a tutela jurisdicional, que só vai ter quem reunir as condições da ação mais o direito material alegado. Então, Cândido Rangel Dinamarco, ele resume como que a gente vai poder trabalhar com essa tutela jurisdicional, tá? Então, ele fala o seguinte, então, todo mundo tem faculdade de ingressar em juízo, independente de ter ou não as condições da ação e o direito que está sendo alegado. Todo mundo tem direito ao provimento jurisdicional, tá? Quem tiver amparado pelas condições, mesmo sem ter o direito alegado. Só que só vai ter tutela jurisdicional quem reunir as condições da ação mais o direito material alegado. Se a gente conseguir reunir as condições mais o direito material alegado, nós vamos ter então tutela jurisdicional com relação a isso, tá? Esse é o posicionamento do Dinamarco. Então aqui, o que a gente precisa pensar? Uma prestação jurisdicional, ela vai ser inoxerável, desde que tenha provocação do Estado. Então, prestação jurisdicional, eu preciso que o Estado seja provocado, tá? Para poder, então, fazer valer a jurisdição. A tutela jurisdicional só vai ser concedida a quem tiver efetivamente o direito subjetivo, quem efetivamente for titular disso, tá? E ela pode ser concedida tanto para o autor, como ela também pode ser concedida para o réu. Pode ser concedida para ambos os lados aí, com relação ao processo. Então, assim, precisa ficar muito claro que prestação jurisdicional, ela vai existir desde que tenha a provocação do Estado. Provoca-se por meio de processo, ok? E a tutela jurisdicional só vai ser concedida a quem efetivamente for titular de um direito subjetivo, de um direito material, tá? Aí eu trouxe um exemplo aqui para a gente discutir. Eu falei que pode ser concedido tanto para o autor como para o réu
a tutela. Então, a gente tem que pensar o seguinte, uma sentença que for julgada improcedente, a tutela jurisdicional vai ser favorável para o réu. E uma sentença que for julgada procedente vai ter uma tutela favorável para a autora. Por isso que a gente fala que a tutela jurisdicional, ela pode ser favorável tanto para o autor como pode ser favorável para o réu. Se o autor ganhar a ação, tutela favorável para ele. Se o autor perder a ação, tutela favorável para o réu. Por isso que a tutela jurisdicional pode ser favorável para ambos os lados. Então, eu trouxe aqui um exemplo de uma ação de cobrança. Dependendo de como for julgada essa sentença, a gente vai ter tutela favorável para o réu ou tutela favorável para a autora. Continuando na tutela jurisdicional, a gente tem a tutela cautelar, tá? Aqui a gente ainda não está falando com relação às cautelares, que agora estão em outro capítulo, isso a gente vai falar mais para frente. A gente tem a cautelar e nós temos a executiva. Então, aqui a gente tem que prestar bastante atenção no seguinte. Quando eu falo de cautelar, eu não estou falando de um direito material, tá? Eu estou falando de assegurar a eficácia da tutela jurisdicional pleiteada. Por que disso? Quando eu falo de cautelar, eu não estou discutindo mais quem é culpado ou quem é inocente, quem é credor ou quem é devedor. Quando eu falo de cautelar, já está decidido quem deve e o que deve, ok? A única coisa aqui que a gente tem que tentar fazer é assegurar que aquela dívida realmente vai ser quitada. Então, o exemplo que eu coloco aqui com relação ao executivo é assegurar que realmente eu vou receber o valor devido. Então, a cautelar não discute direito material, ela discute a eficácia da tutela que já foi pleiteada. Na executiva, a gente fala da satisfação do direito material, a satisfação do recebimento, tá? Na executiva, ela vai ser unilateral, pelo pagamento só vai ter responsabilidade para um dos lados. E a gente pode falar de título executivo judicial, ou a gente pode falar de título executivo extrajudicial, ok? A tutela jurisdicional, ela tem algumas espécies. A gente vai começar falando da cognitiva. Na cognitiva, a gente ainda está na fase de afirmação acerca da existência ou não do direito pleiteado. A gente ainda está na fase de conhecimento com relação a isso, tá? E aí, essa cognitiva, ela pode ser, primeiramente, quando eu vou declarar a existência ou a inexistência de um direito. Ou seja, o direito já existe. Eu preciso apenas que o Poder Judiciário declare essa existência ou essa inexistência. O exemplo que eu trouxe aqui foi a ação de reconhecimento de paternidade. Já existe a paternidade, eu preciso simplesmente que seja reconhecida, que seja declarada essa paternidade. E isso tem efeito ex tunc, ou seja, ele vai retroagir até a data do nascimento dessa criança, tá? Da autora, na verdade. Então, quando a gente pede para declarar, eu quero que seja declarada a existência ou a inexistência de um direito. Paternidade é um direito. Eu posso pedir para ser reconhecida, como eu posso pedir para ela não ser reconhecida. A paternidade em si já existe, a gente já tem um pai. Eu só preciso que essa paternidade seja declarada. E por esse motivo ele é feito ex tunc. Dentro da fase cognitiva ainda, a gente tem a fase constitutiva. A fase constitutiva é quando eu peço para criar, modificar ou extinguir um estado ou uma relação jurídica. O exemplo que eu trouxe aqui foi uma ação de divórcio. Na ação de divórcio, a gente tem uma relação jurídica, que é o casamento. Quando eu proponho a ação de divórcio, eu peço para que o juiz extinga o casamento. Então, eu não tenho como mover uma ação pedindo a extinção do casamento. Então, a gente propõe uma ação pedindo a constituição do divórcio. Então, ela tem a intenção de criar, modificar ou extinguir qualquer relação jurídica, tá? Ela tem a intenção de desconstituir
E aqui no nosso caso, ela tem efeito ex nunc. Por quê? A pessoa vai ser divorciada daqui para frente, tá? Então, na constitutiva, criar, modificar ou extinguir um estado ou uma relação jurídica. E aí nós temos a condenatória. Quando a gente fala de condenatória, a gente está falando das obrigações de dar, fazer ou não fazer. Na condenatória, eu tenho a declaração de certeza de um direito, mais a condenação do réu de prestar uma obrigação. Então, numa batida de carro, a gente vai ter lá uma ação de reparação de danos. Com isso, o réu vai ser condenado a restituir aquilo que foi prejudicado, a prestar uma obrigação de dar, fazer ou não fazer. Então, na fase cognitiva, que é a fase de conhecimento, a gente pode ter a questão da declaratória, a questão da condenatória e a questão da constitutiva. Declaratória, quando eu preciso que declare a existência ou a inexistência. Constitutiva, quando eu preciso que extinga ou que crie uma relação jurídica. E a condenatória, quando a gente fala da condenação e a declaração de certeza de um direito. Tudo isso dentro da fase cognitiva, que é a fase de conhecimento. Aí nós temos a executiva, então a gente tem tutela jurisdicional cognitiva, conhecimento, tutela jurisdicional executiva, que decorre dos títulos extrajudiciais, artigo 784 do CPC, e aí a gente fala lá de processo de execução, tá? Então, a executiva deriva de um título extrajudicial, é um processo novo, o executado vai ser citado e não existe processo de conhecimento anterior, tá? Então, por isso que a gente chama ela de executiva. E nós temos a recursal. A recursal que vem lá do duplo grau de jurisdição, né? Do direito de pedir uma reforma com relação a essa decisão. E isso é dentro do mesmo processo, podendo ser tanto de conhecimento como de execução. E aí estão todos aqueles recursos cabíveis que o CPC traz no artigo 994 para nós, tá? Então, vamos recapitular? A gente tem lá a tutela jurisdicional cognitiva de conhecimento, que vai se dividir em declaratória, constitutiva ou condenatória. Aí nós temos a tutela jurisdicional executiva, e nós temos a tutela jurisdicional recursal, tá? Essa é a divisão que a gente tem com relação a essas tutelas jurisdicionais. Regra geral. Com o novo CPC, a regra geral é que o processo é sincrético. O que é um processo sincrético? No mesmo processo, eu vou ter a fase de cognição, de conhecimento, sendo reconhecida a obrigação. Eu não preciso ter uma outra ação, eu tenho uma continuidade agora com a fase executiva, que nesse caso aqui vai ser um cumprimento de sentença. Então, a partir do momento que o juiz declara, ou a partir do momento que o juiz condena o réu ao pagamento de um valor, eu não preciso mais propor uma nova ação. Automaticamente, essa decisão pode agora ser cobrada dentro do mesmo processo, porém surgindo a fase de cumprimento de sentença, sendo a etapa final do processo de conhecimento. Isso só acontece nas questões de título judicial, nos mesmos autos, por isso que a gente chama de processo sincrético, e o executado é intimado, ele não precisa ser citado novamente, tá? Então, a regra geral é o processo sincrético, tá? Existindo o cumprimento de sentença. Agora, nós temos algumas exceções com relação a isso. Apesar de serem títulos judiciais, como não existe um processo de conhecimento anterior, a gente vai precisar falar aqui de execução. Quando que isso vai acontecer? Sentença penal condenatória transitada em julgado, sentença arbitral, sentença estrangeira homologada pelo STJ, decisão interlocutória estrangeira após a concessão do exequatur, a carta rogatória do STJ. Nessas 4 situações, apesar de serem considerados títulos judiciais, eles vão ter de passar
por um processo de conhecimento para posteriormente ser um processo para posteriormente entrar na fase de cumprimento de sentença, tá? Por quê? Porque não existe um processo de conhecimento anterior. Então, eu preciso primeiro do processo de conhecimento para posteriormente poder falar em cumprimento de sentença. Então, regra geral, é o processo sincrético, onde eu tenho a fase de conhecimento, sentença e, no mesmo processo, o cumprimento de sentença, que é a fase final do processo. Exceto sentença penal condenatória transitada em julgado, sentença arbitral, sentença estrangeira homologada pelo STJ, decisão interlocutória estrangeira após a concessão do exequatur à carta rogatória do STJ. Nessas 4 situações, a gente vai ter que primeiro passar pelo processo de conhecimento para posteriormente falar em eventual execução com relação a isso, tá? Pois muito bem. Tutela jurisdicional, então, ela se divide em definitiva, que é aquela que julga a lide, põe um ponto final, tá? E a provisória, que aí é onde a gente tem lá várias espécies com relação a isso, tá? Então, essa é a divisão que o nosso ordenamento fez. Então, a gente já viu a definitiva, que é aquela que julga a lide. Agora, a gente passa a ver as tutelas provisórias que tem dentro do nosso CPC. Eupídio Donizete, em sua obra, ele fala o seguinte, que quando foi feita a modificação do CPC, pegaram o capítulo da tutela provisória, mais o capítulo das cautelares, jogaram no liquidificador e tudo isso se transformou em tutela provisória a partir de agora, tá? Então, de qualquer forma, a gente vai verificar que algumas coisas que tinham no Código 73 permanecem no Código de 2015, com a diferença de que elas mudaram de lugar. Foi simplesmente isso que veio a acontecer, tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala de tutela provisória, Marcos Vinícius Rios Gonçalves fala que a tutela provisória é um provimento jurisdicional que visa adiantar a decisão final do processo ou assegurar um resultado prático, tá? Então, a intenção da tutela provisória, adiantar os efeitos da decisão final do processo ou assegurar o resultado prático com relação a isso, tá? Para isso, a gente tem lá 2 requisitos básicos. Probabilidade de direito substancial, probabilidade de direito material e perigo de dano, tá? O famoso fumus boniuris e o periculo in mora. Então, tutela provisória, provimento jurisdicional que visa adiantar a decisão final do processo ou assegurar uma questão que pode ser prejudicial lá na frente. Eu só posso ter tutela provisória se eu tiver probabilidade de direito material ou se eu tiver perigo de dano com relação à demora deste processo. Então, eu preciso desses 2 requisitos para poder falar aí em tutela provisória. A tutela provisória, ela pode ser de urgência, quando eu tenho mais probabilidade de ter realmente o direito material. Ela pode ser de natureza cautelar ou antecipada e de pleito antecedente ou incidental, tá? Então, de urgência, quando eu tenho mais probabilidade do direito substancial. Aí ela pode ser de natureza cautelar ou antecipada, incidente ou antecedente. E eu tenho a de evidência, que está no artigo 311 do CPC, quando a probabilidade do direito dispensa o perigo de dano e a urgência. Então, o meu direito é maior do que o perigo de dano ou eventual urgência. Então, eu tenho 100% de probabilidade do direito material. Por esse motivo, é evidente o meu direito, tá? Por esse motivo que a gente chama, então, de tutela de evidência. Então, tutela provisória, uma tutela especial, na intenção de antecipar a decisão final do processo ou resguardar uma questão prática. Preciso ter a probabilidade de direito e preciso ter perigo na demora, tá? Aí ela pode ser de urgência, que é de natureza cautelar ou antecipada, e de pleito, antecedente ou incidental. Ou ela pode ser de evidência. São essas as formas que a gente pode ter
de tutelas provisórias. Algumas observações com relação a essa tutela provisória, tá? Primeiro, não pode ser concedida de ofício, tá? Ela tem que ser requerida pelas partes. Ela pode ser, em regra, ela é requerida pelo autor, né? Mas pode ser feita pelo réu também em fase de reconvenção. Pode ser concedida a qualquer tempo ou a qualquer procedimento. Com isso, ela cabe no JEC, na fase recursal e nos processos de competência dos tribunais, tá? E a cautelar tem por fim de evitar dano ou assegurar a utilidade do processo, tá? Então, não pode ser conhecida de ofício. Em regra, ela tem que ser pedida pelo autor, mas pode ser pedida pelo réu em reconvenção. Pode ser concedida a qualquer tempo ou procedimento. E a cautelar tem por fim evitar dano ou assegurar a utilidade com relação a esse processo. Então, resumindo, tá? A tutela provisória, de uma forma geral, num gráfico geral, ela funciona da seguinte forma. A gente tem a tutela provisória de urgência, tá? Que pode ser cautelar ou antecipada, tá? Se ela for cautelar, ela pode ser antecedente ou incidental. Se ela for antecipada, ela vai antecipar os efeitos de uma futura decisão de mérito. Se ela for cautelar, ela vai assegurar a utilidade do processo. Ou ela pode ser de evidência. Quando o direito alegado é cristalino, quando o direito alegado é evidente. Então, a gente não tem o que discutir, tá? Então, tutela provisória de urgência, ela pode ser cautelar, como ela pode ser antecipada, tá? Se ela for cautelar, ela pode ser antecedente ou incidental. Se ela for antecipada, vai antecipar os efeitos de futura decisão de mérito. E a de evidência, quando o direito alegado é evidente, é cristalino, eu posso ter, então, uma tutela provisória de evidência. Esse é o resumo das provisórias, tá? É o que a gente pode ter dentro das tutelas provisórias. A tutela provisória, como eu disse lá, ela pode ser de urgência antecipada. A antecipada é quando a gente vai antecipar os efeitos de uma decisão de mérito. Então, ela tem uma natureza satisfativa, tá? E permite que o juiz já defira os efeitos que ele poderia conceder só ao final dessa ação. Então, por exemplo, aqui é uma ação de cobrança de aluguéis, tá? A autora, percebendo um risco de não conseguir receber o valor, ela pode propor uma tutela provisória antecipada para mover a execução provisória e já garantir, então, que esse valor consiga ser pago no futuro, tá? Então, a antecipada, natureza satisfativa, o juiz vai deferir os efeitos que ele só iria deferir quando a gente fosse falar lá da decisão final de mérito, tá? Aí, quando que a gente vai fazer isso? Quando for evidente o risco, e aí eu vou ter, então, tutela satisfativa para promover a execução provisória posteriormente, por isso que ela é antecipada, tá? Afasta o perigo, atendendo ao que foi postulado. Então, afasta o perigo do não recebimento, tendo em vista que o meu pedido é o recebimento. O meu pedido não pode ser diferente, o meu pedido final, o meu pedido de mérito, não pode ser diferente do meu pedido da tutela provisória antecipada, tá? Os pedidos precisam ser idênticos, tudo bem? A única diferença é que aqui o juiz pode já deferir os efeitos que ele só iria conceder ao final. Então, afasta o perigo, tá? E atende aquilo que eu estou pedindo, atende ao meu pedido. E ela pode ser cautelar. Quando que ela é cautelar? Quando o juiz não defere, tá, os efeitos do pedido, mas determina uma medida que preserve esse direito. Então, o juiz não vai antecipar aquilo que eu quero, ele vai ser cauteloso, né? Ele vai resguardar, ele vai proteger aquele processo de um eventual risco que o autor pode correr com a demora dele. Então, continuando aqui na cobrança de aluguel, tá? Então, eu tenho lá o risco de não receber.
Tendo em vista o risco de não receber, eu posso fazer uma tutela provisória cautelar, pedindo o arresto dos bens do devedor, que esses arrestos fiquem lá com um depositário, e quando eu tiver uma decisão condenatória, eu procedo à execução, tá? Então, na cautelar, o juiz está sendo cauteloso. Ele está determinando que se preserve o meu direito, tá? Que eu vou poder receber depois de ter uma sentença condenatória e nessa sentença condenatória eu mover a execução. Então, enquanto na cautelar, o meu pedido, enquanto na antecipada, o meu pedido de mérito é o mesmo da tutela provisória antecipada, na tutela provisória cautelar, o meu pedido da cautelar é diferente do meu pedido de mérito posteriormente, tá? Então, não antecipa os efeitos da sentença, ele simplesmente preserva o direito do autor de um risco na demora. Então, na cautelar, o juiz é cauteloso, tá? Na antecipada, ele antecipa os efeitos que ele só teria no futuro, só teria na decisão de mérito. Algumas observações com relação à antecipada e à cautelar, tá? Ambas podem afastar uma situação de perigo, de prejuízo irreparável ou de difícil reparação, tá? Ambas podem fazer isso. Na antecipada, vai afastar o perigo, atendendo ao que foi postulado. Na cautelar, tomando alguma providência de proteção. Então, ambas podem afastar situação de perigo, de prejuízo irreparável ou de difícil reparação. Na antecipada, afasta, já concedendo. Na cautelar, toma providências de proteção, toma providências cautelares. Com relação à antecipada, tá? Ela concede ao autor os efeitos ou consequências jurídicas que ele visou obter com o ajuizamento da ação. Então, na antecipada, o autor ele vai antecipar as consequências jurídicas que ele imaginou ter quando ele propôs a ação. Agora, aqui a gente tem que tomar cuidado com o seguinte: o juiz não pode conceder, na tutela provisória antecipada, algo diferente daquilo do pedido principal, né? Tem de ser igual o que ele vai conceder. Então, por exemplo, eu entro com uma ação declaratória, eu não posso ter uma declaração, eu não posso ter uma tutela provisória antecipada condenatória. Tem que ser declaratória, tá? E a tutela provisória antecipada, ela é de caráter provisório. Eu preciso que ela seja substituída no futuro por um provimento definitivo, uma sentença definitiva, tá? Por isso que, por enquanto, ela é só provisória. Com relação à cautelar, não satisfaz no todo ou em parte a pretensão que o autor tem. O juiz não concede o pedido final. Ele simplesmente concede uma cautela para resguardar, para proteger os direitos com relação àquele litígio. Então, o exemplo que eu trouxe aqui da reintegração de posse. Então, eu tenho um autor, eu tenho os réus da reintegração e a gente está discutindo esse bem. A partir do momento que o juiz verifica que quem está na posse não está cuidando, está ocorrendo perecimento disso, tem risco de perecer esse bem, ele pode, então, ter lá uma tutela provisória cautelar, pedindo para que este bem seja resguardado com uma outra pessoa que vai fazer a manutenção e a preservação do bem e resguardar este bem até o final da ação. Então, na cautelar, eu não tenho a satisfação do pedido da autora, que é o bem. Na cautelar, eu tenho uma prevenção, um resguardo, uma proteção com relação a esse bem para que ele não se desfaça até o final do processo, ou seja, para que ele não se desfaça tendo em vista a demora processual. Tutelas provisórias podem ser de urgência, tá? Quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito ou do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Então, ela vai ser de urgência quando houver probabilidade do direito, tá? Perigo de dano ou risco de resultado útil. Quando a gente tiver o perículos,
periculum in mora e o fumus boniuris. Ela pode ser de urgência antecedente, quando formulada antes do pedido, tá? Que tenha sido apresentado. Aí ela pode ser cautelar antecedente, que indica a pretensão principal. E aí eu tenho 30 dias para o pedido principal no mesmo processo. A gente não tem mais processos distintos, é dentro do mesmo processo, tá? E eu posso ter a urgência incidental. O processo já foi ajuizado e a medida vai ser requerida quando apresentar situação de urgência, quando for necessário discutir alguma questão urgente, tá? Então, tutelas provisórias de urgência, quando houver elementos de probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ou resultado útil do processo. Caso de fumus boniuri e periculum in mora. Pode ser de urgência antecedentes, formulada antes do pedido principal. Pode ser de urgência incidental, quando o processo principal já foi proposto, porém agora surgiu uma questão de urgência. Pode ser também tutelas provisórias de evidência, que estão no artigo 311, tá? É um rol taxativo, o legislador que determina quando que ele pode ser de evidência. Se é uma situação que se encaixa ali, a gente fala de tutela de evidência, tá? Na tutela de evidência, não tem finalidade, não tem necessidade de afastar o perigo, tá? E ela vai ser deferida ele existindo ou não. O que é a tutela de evidência? É evidente a existência do meu direito material, tá? Ou quando uma das partes está protelando o processo apenas para efetuar o pagamento. Então, aqui, ó, uma ação de restituição de taxa perante um banco, tá? Vamos pensar que nesse caso aqui eu já tenho recurso repetitivo já conhecido sobre isso, tudo bem? Então, por esse motivo, não tem necessidade da gente passar por todas as fases processuais, né? Eu não preciso passar pela fase de apresentação da ação, depois fase probatória. Eu não preciso passar por tudo isso. Eu posso ir diretamente para minha decisão, tá? Então, a tutela antecipada evidente, tendo em vista que a gente já sabe que já tem outros julgados referente ao mesmo caso. A gente já sabe qual que é a decisão dos tribunais com relação a isso. Então, eu tenho um direito material evidente, tá? Ou uma das partes está protelando aí vários recursos para poder segurar o máximo esse processo. Toma cuidado para não confundir, tá? Tutela provisória e liminar, isso é muito importante. A tutela antecipada e a cautelar podem ser concedidas em forma de liminar, aquilo que vem antes do processo, tá? Mesmo quando fundada na urgência e na evidência, exceto os incisos 1º e 4º do CPC. Então, olha aqui, casos de urgência. A gente tem tutela provisória em caráter de antecedente ou já no processo principal em caráter de liminar, antes da citação do réu. Então, caráter de antecedente ou no processo principal, caráter de liminar antes da citação. Nos casos de evidência, a gente tem tutela provisória, que não poderá ser antecedente, mas pode ser liminar, tá? E nos incisos 1º e 4º do CPC do 311, só pode ser deferida após a citação do réu. Tutela provisória antecipada e julgamento antecipado do mérito. Tutela antecipada é uma tutela diferenciada, com caráter provisório. Eu preciso, posteriormente, de uma questão de caráter definitivo, tá? Para que ela possa estar revestida de coisa julgada material. Enquanto no julgamento antecipado de mérito, eu já tenho coisa julgada material, tá? E não existe mais nenhum tipo de recurso, claro, tá? Mas no julgamento antecipado de mérito, eu tenho coisa julgada material. Na tutela provisória, na tutela antecipada, eu tenho aqui uma questão provisória, que vai se transformar em definitiva quando tiver revestida de coisa julgada material, tá? No julgamento antecipado de mérito, normalmente ele é feito porque não tem necessidade de fase de instrução. Quando a gente tem uma revelia, eu não preciso de produção de provas. Então, eu posso pedir lá um julgamento antecipado de mérito, que vai ser uma coisa julgada, tá? Desde que eu não tenha mais recursos com relação a isso. Pois bem, então a gente viu lá quais são as tutelas provisórias, né?
A gente viu que nas tutelas provisórias eu tenho as tutelas de urgência, que pode ser antecedente ou cautelar, e a gente viu as tutelas de evidência, tá? Agora a gente vai dar uma olhadinha mais a fundo nessas tutelas de urgência mesmo, como que elas funcionam, tá? A tutela de urgência, em regra geral, ela deve ser feita a pedido da parte. A parte tem que requerer essa questão de urgência, tá? Mas aí aqui eu trouxe para vocês umas questões doutrinárias. Cássio Scarpinella entende, tá, que o juiz pode decretar de ofício. A partir do momento que ele verifica a urgência, a partir do momento que ele verifica o fumus boniuris e o perico in mora, o Cássio Scarpinella entende que o juiz pode decretar de ofício. Nelson Rosa Neri fala que não pode ser decretado de ofício, tendo em vista o dispositivo 273 do CPC, tá? O 273 do CPC fala o seguinte para a gente com relação a essa tutela. Se inviável a intimação por meio eletrônico e não houver na localidade publicação em órgão oficial, incumbirá o escrivão ou chefe de secretaria intimar de todos os atos do processo os advogados das partes, pessoalmente, se tiverem domicílio na sede de juízo, por carta registrada com aviso de recebimento quando forem domiciliados fora dele. Então, Nelson e Rosa entendem que a gente não pode ter uma questão de tutela de urgência de forma de ofício, tá? Entende que ela tem de ser feita, assim, a requerimento das partes. E a doutrina majoritária entende o seguinte: se for um interesse disponível, a parte tem que requerer. Se for um interesse indisponível e prejuízo irreparável, pode ser concedida de ofício, tá? A doutrina majoritária acompanhou o mesmo entendimento que já existia no Código de 73. Então, se for um interesse disponível, a requerimento das partes. Se for indisponível ou prejuízo irreparável, pode ser concedida de ofício pelo juiz. Elementos com relação a essa tutela de urgência, eu já disse, né, a necessidade do fumus boniuris, então não pode ser afastada a verossemelhança, e o periculo in mora, que é o perigo de dano irreparável ou risco do resultado útil do processo. Então, eu tenho de ter a probabilidade do direito, tá? Além disso, eu preciso ter lá uma questão aparente de proteção, preciso ter o fumus boniuris, que é a probabilidade, e preciso ter o periculo in mora, o perigo de dano irreparável ou risco de resultado útil do processo. Algumas observações que eu deixei aqui para vocês darem uma olhadinha, tá? Artigo 300, parágrafo 3, artigo 300, parágrafo 3º do CPC, fala: seus efeitos não podem ser revertidos, tá? Não tem como reverter as questões da tutela de urgência. E o artigo 300, parágrafo 1º, fala com relação à caução. Pode sim existir a caução, tá? Para garantir ressarcimento de eventuais danos. E para fechar, as tutelas de evidência. Na tutela de evidência, a gente já falei lá que a gente tem um rol taxativo do 311, feito pelo legislador, tá? A intenção da tutela de evidência é antecipar uma medida satisfativa ao cautelar, transferindo para o réu o ônus com relação a essa demora, tá? Então, é necessário verificar lá se cabe essas questões dentro do 311, e aí a gente vai estar falando, então, de uma tutela de evidência. Aí eu trouxe hoje uns conteúdos de fixação para vocês darem uma olhada. São 2 julgados, tá? Que trazem lá uma rede social muito famosa e discute essa questão da tutela antecipada antecedente, tá? No caso aqui foi feito um pedido para retirada de um vídeo do ar e a retirada foi feita, tá? Então a gente não teve aqui pagamento de multa. E aqui a gente tem uma negativa com relação à antecipação de tutela, tá? Porque o juiz, o desembargador, entendeu que não existia lá receio de dano irreparável, de difícil reparação. Então, por esse motivo, ele não fez lá a antecipação. Ok? Pessoal, de forma rápida, sucinta, quase corrida, esses são os meus comentários referente às tutelas.
Espero ter esclarecido eventuais dificuldades, eventuais dúvidas. Fico à disposição para qualquer tipo de dúvida que vocês tenham, tá? Segue aqui mais uma vez as nossas redes sociais. Então tem lá o blog, o Facebook e o YouTube. É importante que você siga as redes, tá? Siga, dá o seu curtir lá, comente, tá? E deixa lá no nosso Facebook comentários pedindo algum tipo de tema específico para a gente poder tratar aqui. Tudo bem? Então é isso. Espero ter ajudado. Nos falamos em breve e aquele abraço.